Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa disciplina didática, Fundamentos e Práticas, e eu sou Cristiana Damasceno, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando dos elementos do planejamento e, especificamente, vamos falar dos objetivos do ensino, tá? Por que que é importante a gente saber elencar, a gente saber indicar quais são os objetivos que a gente quer alcançar em cada aula, em cada mês, em cada semestre, em cada ano, aonde a gente vai encontrar esses objetivos, como que atualmente eles são chamados dentro da BNCC, tá bom? Então, se vocês querem saber tudo isso, fiquem aqui na aula, tá? Assistam até o final, façam as anotações, não esqueçam de fazer as leituras do material que eu estou deixando depois dessa aula na plataforma, para que vocês possam estar aprendendo cada dia mais, tá bom? Então, para a gente relembrar, na aula passada nós falamos sobre os planejamentos, os tipos de planejamento. Então, o plano de ensino, né, o planejamento de ensino é um documento elaborado pelo docente que contém sua proposta de trabalho ao longo de todos os bimestres do ano, em uma área ou componente curricular específico, ou, no nosso caso, né, em todas as áreas, né, em todos os componentes curriculares, mas isso de cada qual no seu cada qual. Cada componente curricular tem o seu planejamento de ensino. Já o plano de aula é o roteiro para apoiar o professor ao ministrar cada uma das aulas elencadas no plano de ensino, tá? Então, enquanto o plano de ensino, ele traz todo o norte, né, do ano, do semestre, do bimestre, o plano de aula, ele vai trazer de uma forma mais minuciosa, né, as informações, um roteiro básico, porém objetivo, do que se quer alcançar naquele dia ou naquela semana. E aí a gente também falou dos elementos do planejamento, né, dos itens que são minimamente necessários. Então, a gente precisa pensar que nesse plano tem que ter os dados de identificação do professor, da escola, da turma, os objetivos, as competências e as habilidades, a metodologia e a avaliação. Hoje, nós vamos lembrar que a identificação, né, o nome do professor, o componente, a carga horária, tarará. Hoje nós vamos focar nos objetivos, tá? Então, os objetivos, eles devem ser construídos em forma de frases que iniciam com verbos indicando a ação, como criar, identificar, descrever, classificar, definir, reconhecer, qualquer que seja o verbo no infinitivo, né? Um verbo que vai trazer a ideia de ação, tá? Então, quando eu vou elaborar uma aula, eu vou pensar o que eu quero que os alunos alcancem? Eu quero que eles aprendam, consigam identificar as letras do alfabeto. Então, um dos objetivos vai ser identificar as letras do alfabeto, reconhecer os sons das letras, comparar letra cursiva e letra bastão, entenderam? Então, eu vou utilizando os verbos no infinitivo e vou constituindo os objetivos. E aí, gente, antes da BNCC, a gente falava em objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais. Esses objetivos conceituais, eles geravam os conteúdos conceituais. Os objetivos procedimentais geravam os conteúdos procedimentais. E os atitudinais, os conteúdos atitudinais. A partir da BNCC, que é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica, a gente passou a não mais utilizar essa nomenclatura de objetivo procedimental, atitudinal, conceitual. Nós passamos a utilizar a ideia de competência, né? Então, na Base Nacional Comum Curricular, a gente trabalha com competências. Então, a gente vai ver as competências gerais da BNCC, as competências específicas de cada componente curricular, tá certo? Então, o que é competência, Cristiana? É a possibilidade, a capacidade de usar e operar o conhecimento em situação que requer aplicá-lo para tomar decisões pertinentes. A competência é justamente a capacidade de fazer algo. No caso das competências educacionais, é de fazer algo
com conhecimento, não posso dizer com competência de novo, né? Mas com propriedade, né? Eu, por exemplo, fazer um bolo, eu tenho competência para fazer um bolo, eu preciso de habilidades. Que habilidades eu preciso para fazer um bolo? Eu preciso saber bater os ovos, selecionar o trigo correto. Tem várias ações menores que vão gerar a competência maior, que é fazer o bolo, tá? Então, a competência aqui é o objetivo final, é aquilo que a gente quer que o aluno alcance no final do ano letivo. E para que essas competências elas sejam alcançadas, a gente tem as habilidades que precisam ser desenvolvidas a cada dia, tá? E aí, só para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, a competência é o fazer cotidiano, né? Interligado com conhecimento, com relacionamento e a reflexão. Vocês lembram que eu falei dos objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais? Pois é, os conceituais é justamente o conhecimento. Os procedimentais é justamente o fazer cotidiano, é a prática, é a mão na massa. E os atitudinais é o relacionamento e a reflexão, tá? Então, quando a gente pensa no aprendizagem, no ensino por competência, a gente está unindo conhecimento, prática e atitude, certo? E aí, a gente precisa vislumbrar, né? A gente precisa acreditar que essas competências da BNCC, elas vão ser alcançadas, e por isso que a gente precisa cada vez mais pensar ações, estratégias que vão gerar alunos cada vez mais competentes. Então, as competências gerais da BNCC, elas estão ancoradas nos princípios éticos, políticos e estéticos que, conforme as diretrizes curriculares nacionais, devem nortear as políticas educativas e as ações pedagógicas. Então, esses princípios éticos, gente, aliás, essas normativas, essas diretrizes, elas estão relacionadas com aquele planejamento educacional que nós vimos na aula passada, que é o planejamento elaborado pelos sistemas de ensino, tá? Então, a partir do planejamento elaborado pelos sistemas de ensino, a escola elabora o seu planejamento e, consequentemente, o professor vai utilizar todos esses princípios para gerir o planejamento de ensino, tá? E aí, aqui a gente trouxe, né, um recorte das competências gerais da BNCC, só para que vocês possam relembrar, né, porque vocês já podem ter visto, né, porque eu já deixei a BNCC à disposição de vocês na plataforma. Então, as competências gerais, elas são 10, tá? E elas estão divididas em 4 eixos, né, em 4 aspectos. Os aspectos do conhecimento, da comunicação, da cultura, da formação da pessoa e do cidadão. Quanto aos conhecimentos, a gente tem 4 competências, que são os conhecimentos científicos, o pensamento científico, crítico e criativo. Na comunicação, a gente tem a linguagem, a argumentação e as tecnologias. Na cultura, o repertório cultural. Na formação da pessoa, autonomia e autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Minha gente, se a gente conseguir fazer com que os nossos alunos desenvolvam essas competências, palmas para nós, é o ápice, né? Aquilo que a gente, que a educação prevê de uma forma geral, e é aquilo que a gente deve tentar, todos os dias, ao planejar as nossas aulas, alcançar as atividades mais simples que forem. E aí, a gente traz, né, pensando esse conhecimento, a comunicação, a cultura, e a formação da pessoa, a gente traz eles dentro aqui de categorias de aprendizado, tá? Então, o que a gente vai trabalhar nessas categorias do aprendizado? A gente vai relembrar aqueles objetivos que eu falei para vocês, os conceituais, que estão no centro, né? Conhecimentos e habilidades, a cultura e as atitudes, e os valores, né? Que são os atitudinais.
Entenderam? Então, a gente vai estar trabalhando, ao mesmo tempo que o conhecimento, a gente vai estar trabalhando a comunicação, a gente vai estar trabalhando a formação da pessoa. E aí, na BNCC, a gente não tem, né, a nomenclatura objetivos. A nomenclatura objetivos, ela foi substituída pela nomenclatura habilidades. E como é que a gente vai construir essa habilidade, né? Lembrando que não mudou. O verbo indica o processo cognitivo envolvido na habilidade, tá? Então, o verbo, ele continua no infinitivo. Os complementos do verbo explicitam o objeto do conhecimento que vai ser mobilizado na habilidade. E eu vou mostrar para vocês isso na prática, tá? Então, cada habilidade, né, que é o objetivo de aprendizagem, é especificada por uma frase, onde o verbo indica o processo cognitivo que vai ser mobilizado e o substantivo, o objeto da ação ou o conhecimento necessário. Então, aqui a gente traz 2 exemplos. Recuperar uma informação explícita em um texto simples do gênero conto. Essa é uma habilidade, tá? É uma habilidade que se quer alcançar na língua portuguesa. Outro, diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Isso é uma habilidade da disciplina de história, certo? E aí, quando a gente pensa na construção dessas habilidades que vão estar sendo formuladas a partir do objetivo que a gente quer alcançar, do objetivo de aprendizagem, a gente tem que lembrar da taxonomia de Bloom, né, da taxonomia dos objetivos educacionais, tá? Que dentro dessa taxonomia ele vai trazer o domínio cognitivo, né, que está relacionado com os comportamentos reais, aquilo que eu já tenho, e os comportamentos esperados, aquilo que eu vou construir, tá? Dentro da taxonomia, a gente tem alguns domínios, né? O domínio de conhecimento, dentro do domínio cognitivo, o domínio de conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, tá? A gente vai ver cada um para que vocês possam compreender. Então, quando eu vou elaborar o meu plano de ensino, eu preciso pensar habilidades que vão gerar conhecimento, habilidades que vão gerar compreensão, habilidades que vão gerar aplicabilidade, habilidades que vão gerar análise, habilidades que vão gerar síntese e avaliação. Quando a gente fala de conhecimento, conhecimento, comportamentos e situações de verificação nos quais se salienta a evocação por recognição ou memória de ideias, materiais ou fenômenos. Então, quando a gente pensa em conhecimento, a gente pensa na construção, né, no raciocínio lógico, na cognição, na memória. E aqui a gente traz um exemplo, tá, de habilidade da língua portuguesa do 1º ao 5º ano. Essa habilidade ela não vai ser desenvolvida logo no 1º ano. Por que eu sei que ela não deve ser desenvolvida logo no 1º ano? Porque a gente tem aqui um código alfanumérico. Esse código alfanumérico, ele representa o EF é de ensino fundamental, o 15 é do 1º ao 5º ano, LP é língua portuguesa e 01 é o número da habilidade, tá? A ordem da habilidade. Então, qual é essa habilidade? Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente, seja a casa, a rua, a comunidade, a escola e nas mídias impressas, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destina. Olha só, essa habilidade, eu que vou planejar a aula de língua portuguesa do 1º ano, eu não vou criar da minha cabeça. Ela já está criada na BNCC. Eu vou pegar essa habilidade, ela precisa ser trabalhada no 1º ano. Então, eu vou ter que pensar uma metodologia adequada para trabalhar com essa habilidade. Vocês estão entendendo? Então, quando eu digo identificar a função social de texto que circula em campos da vida social dos quais a criança participa, eu posso pensar, por exemplo, uma cantiga de roda, que é um texto muito comum para as crianças de 6 anos, e eu vou trabalhar a função desse texto, uma receita, uma poesia, uma adivinha, tá? Então, quando eu trabalho a função social do texto, eu estou desenvolvendo essa habilidade.
E aí, no segundo ano, eu vou trabalhar um texto mais voltado para o segundo ano, no terceiro ano, no quarto, no quinto, um texto voltado para cada uma dessas séries, tá certo? Então, essa é a mesma, é o mesmo esquema, né, que a gente vai seguir para todas as outras áreas, seja de compreensão, seja de aplicação, seja de análise, seja de síntese, seja de avaliação, dentro dos domínios cognitivos, tá? Isso por quê? Porque eu preciso, ao final do processo, seja ele da semana, seja ele do dia, seja ele do semestre, fazer com que as crianças, fazer com que as crianças desenvolvam o conhecimento, a compreensão, realize a compreensão do conteúdo, né? Que eles possam ser capazes de realizar a aplicação, fazer a análise, fazer a síntese e a avaliação do conteúdo, certo? Então, esse processo que está esquematizado aqui, através dessas 6 categorias do aprendizado, dentro do domínio cognitivo, a gente vai trabalhar com a taxonomia de Bloom, na elaboração dos objetivos de aprendizagem, tá certo? Quando a gente estiver trabalhando na aula de elaboração do plano de aula, vocês vão ver como é que a gente vai na BNCC, retira uma habilidade para que a gente possa estar construindo essas estratégias de aprendizagem, tá certo? E aí, vocês compreenderam? Eu espero que sim, tá bom? Na próxima aula, a gente vai continuar falando dos elementos do planejamento, tá? Mais especificamente, vamos falar da seleção e organização dos conteúdos, tá certo? Por isso, não percam a próxima aula, porque vocês são alunos nota 1000, tá bom? E a gente vai continuar aprofundando os nossos estudos, tá certo? Um abraço no coração de vocês, a gente se encontra. Tchau, tchau.